E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Thaís Reis Oliveira, sou repórter da Carta Capital e essa é mais uma edição do Câmera na Mão. Mas como algumas pessoas notaram, aí eu não pude deixar de ler, é que essa câmera não fica na mão. E é verdade, ela estava no começo, né, nos primeiros programas, mas acabou ficando pesada demais para eu carregar na mão, conforme as ideias iam se encadeando, e o programa também passou a durar mais. Então o programa vai manter esse nome, é verdade, mas a câmera na mão acabou sendo suspensa, ela vai ficar aqui paradinha para que as ideias fluam melhor e para que o vídeo fique mais bacana. E nessa edição eu quero falar, né, é impossível não falar sobre os protestos que aconteceram nesse último fim de semana em várias capitais. Aqui em São Paulo, onde eu moro, as torcidas dos 4 clubes saíram às ruas. A gente teve também torcidas rivais marchando juntas em Minas Gerais, em Curitiba. E esses protestos foram, até aqui, a resposta mais contundente ao escárnio das manifestações contra a democracia que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm estrelado domingo após domingo em meio à maior crise sanitária do século, que é essa crise do coronavírus. Isso sem falar aqui nos acenos cada vez mais descarados a movimentos neonazistas e ultranacionalistas estrangeiros, né? Esse movimento que foi às ruas ontem não é ainda um fora Bolsonaro, mas ele produziu as imagens mais poderosas que a gente tem até aqui, do temor, do horror, que tem unido pessoas de vários espectros contra essas manifestações do presidente, né? Esse pessoal que foi pra rua no fim de semana tinha, além da paixão pelo futebol, uma afinidade com os movimentos antifascistas. É verdade que nenhum dos líderes dessas manifestações se declarou antifascista de fato, mas eles têm proximidade sim com a tática de militância antifascista. Eles estiveram todos de preto nas ruas. E o antifascismo, embora não tenha nenhuma ligação com partidos políticos, luta contra a supremacia branca e contra os movimentos de extrema-direita. E em muitos casos eles também são anticapitalistas, o que coloca o movimento antifascista no espectro da esquerda. Nas ruas eles estão associados a outros movimentos que têm história de militância nos grandes centros urbanos do Brasil, como os punks, os anarquistas. E de domingo para cá, a força dessas manifestações fez com que muita gente passasse a se declarar antifascista. Então, vocês devem ter visto, né, nos últimos dias, no Facebook, no Twitter e em outras redes, pessoas com adesivinhos, com um sinalzinho ali com a bandeira antifascista, quase sempre acompanhado da profissão, para sinalizar a adesão a esse movimento. E, em paralelo a isso, também teve um pessoal que passou a cobrar dessas pessoas um certo purismo em relação ao uso desses símbolos e passou a questionar se era correto ou não que a gente tivesse a bandeira antifascista, que é uma bandeira histórica, associada a um movimento que até então é bastante efêmero, né? Mas eu acho, pessoalmente, essa é a verdade, é o verdadeiro tema desse vídeo, que não é hora da esquerda e da oposição mais ampla ao Bolsonaro querer cobrar pedágios, e eu vou explicar daqui em diante o porquê. E embora o terço que continue mantendo o apoio ao Bolsonaro siga bem firme, né, essas pessoas têm se mantido em torno de 30% já aí desde o ano passado, a porção que não aprova o governo do presidente se tornou grande demais. Então, ao invés do que a gente tinha há pouco tempo, que era o terço favorável, o terço que considerava o governo regular e o terço que desaprovava, hoje a gente tem uma polarização assimétrica, né? Uma maioria que condena as ações do governo e 30% que o apoiam. E eu não quero dizer aqui que esse número seja desprezível, longe disso, né? É importante lembrar que os outros 2 presidentes que foram derrubados aí na história da nossa jovem democracia tinham ali no final, né, dos seus governos cerca de 10% de popularidade. Então, 30% ainda é um apoio considerável, mas o que eu acho que se tornou a questão fundamental nesses últimos tempos é saber se, diante de uma maioria absoluta que condena o governo Bolsonaro e que, findando o isolamento social, deve ir às ruas, já que esses protestos já estão acontecendo dentro das casas, né? Se esses 30% vão às ruas para defender o Bolsonaro. Eu não acho que a gente tem aqui gente o suficiente para deflagrar um movimento golpista bem sucedido, né? Esse não é um apoio popular o bastante para que o Bolsonaro possa dar um autogolpe, embora muitos dos ideólogos do bolsonarismo fazem quase sempre sinalizações nesse sentido. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa nenhuma. Eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos.
Embora esse grupo radical seja pequeno, é muito preocupante que a gente tenha pessoas dispostas, né, a correr riscos, a protestar frontalmente contra a democracia, e não pode perder de vista que essas pessoas adoram armas, eles quase sempre fazem apologia à violência e estão sob a guarida de um presidente que até aqui tem feito de tudo para afrouxar as regras para aquisição de armas e munições. Então já ficou provado que os grupos que vão até Brasília protestar contra o STF hoje têm em seus quadros pessoas que carregam armas, e embora a gente não tenha tido ainda nenhuma manifestação violenta por parte dessa gente, todos esses são sinais muito graves de que, a depender do sinal que eles recebam das pessoas aqui e ali, eles possam sim tomar iniciativas mais graves. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Porque é fácil impor uma ditadura, facílimo. Se tivesse armado, ia para a rua. E uma outra preocupação são as Forças Armadas, né? Embora o núcleo duro do governo hoje esteja composto, quase em sua maioria, por militares da reserva, e o governo Bolsonaro tem em seus quadros de funcionalismo cerca de 3 mil militares, o apoio dos militares da ativa ao governo está longe de ser um consenso, embora o general Heleno e outros membros do generalato mais próximos ao Bolsonaro tentem parecer fazer que é diferente. É verdade que os militares da ativa, que são as pessoas que controlam os tanques, controlam as armas, que controlam os braços que poderiam ir adiante para defender esse governo, caso fosse preciso, parecem estar relutantes no apoio a esse governo, porque, independentemente de quanto dure, é fato que o governo Bolsonaro um dia vai passar, mas as Forças Armadas, que são instituições de Estado, vão permanecer. Então, embarcar de vez nessa aventura que tem sido o governo Bolsonaro, que agora está descambando para um desastre, pode manchar para sempre a reputação das Forças Armadas, que é uma força que nunca acertou as contas com a sociedade, né? Ao contrário de outros países que passaram por uma ditadura na época da Guerra Fria, as Forças Armadas brasileiras nunca acertaram as contas com o próprio passado, e dessa maneira, sem acertar essas contas, nunca conseguiram fazer as pazes com a sociedade. É por isso que a gente tem hoje essa relação que é tão conflituosa com os militares e que deixa sempre à espreita o fantasma do golpe de 64, e quando isso pode acontecer de novo. Então é sim preocupante, mas é importante ter em mente que os militares de pijama que compõem o governo Bolsonaro, os militares da reserva, não representam necessariamente as Forças Armadas da ativa. E isso vem tanto de fontes de dentro do Exército, né, em entrevistas à imprensa. Quem entrar no site da Carta Capital e aqui no canal do YouTube mesmo vai encontrar diversas conversas interessantíssimas, riquíssimas a respeito desse tema. E outra coisa são os militares da ativa, né? Então, tanto as pessoas de dentro do Exército quanto pesquisadores que se debruçaram a fundo sobre esse tema têm questões a respeito da relação das Forças Armadas com o governo. E é por isso que eu gostaria de voltar à questão dos protestos e dizer por que essas manifestações são tão importantes no momento político que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é grave e que não é a hora de cobrar pedágio, né? A hora é de agregar. Inclusive, esse purismo de símbolos nem foi a tônica das torcidas que foram às ruas, ao contrário, né? Você vendo as imagens ali, nota que não teve ali nem sequer bandeira de partido político. E se o objetivo dessa oposição é derrubar o Bolsonaro, ou pelo menos impedir que ele termine de liquidar os direitos, que ele termine de liquidar a democracia até o fim do seu governo, a gente não pode contar só com quem preenche uma cartilha estrita de posições ou não. Vai ter que contar com um espectro que é mais amplo, que a esquerda é mais amplo que as pequenas organizações de esquerda. A hora agora é de agregar quem respeita um limite mínimo, que é a Constituição, que é a liberdade de expressão, que é a manutenção do Estado Democrático de Direito, escutar essas pessoas e depois, mais adiante, discordar dentro do que é possível discordar. A disputa política invariavelmente vai se dar lá na frente, é melhor que ela não se dê entre a direita e a extrema-direita. Então acho que o jogo aqui ele é menos sobre a história, sobre ideologia, sobre símbolos, ele é mais sobre comunicação, que é o grande problema que a oposição tem enfrentado desde a eleição do Bolsonaro, que pegou muita gente de surpresa e que quase 2 anos depois muita gente ainda não entendeu o que aconteceu. É importante entender isso, é importante saber que nós perdemos um jogo de comunicação.
E o fato da bandeira antifascista estar sendo remixada, estar sendo compartilhada em perfis sobre cores diferentes, só acontece porque ela virou um meme. Um meme é uma coisa que viaja daqui para lá, que fura bolhas, e eu acho que, além disso, a gente tem que entender que está num momento, que está naqueles dias que valem por uma década, né? A gente vai ter ainda mais longas semanas do coronavírus no Brasil, os países que estão voltando aos poucos da vida normal estão ainda convivendo com medo de uma segunda onda. A gente vai ter uma economia mundial com certeza numa recessão brutal. A gente tem uma consequência, milhões de mortes que poderiam ter sido evitadas. A globalização está em xeque, né? Por essa pandemia colocou essa globalização em xeque, e o Brasil está passando por uma crise institucional enorme, né? Esse governo bolsonarista, que até então cantava vitória, que até então bradava que estava começando uma nova era, nunca teve tão fraco como agora, porque além de nada não está conseguindo lidar com a crise, que é uma crise desse tamanho, tem perdido também franjas de apoio, inclusive na direita, né? Esse vídeo do Olavo de Carvalho, que passou há um tempinho atrás, foi publicado em setembro do ano passado. Esse governo foi mantido também com a promessa dessa bonança econômica que não veio, que foi destruída pela pandemia, e agora também perdeu o apoio de franjas da direita, né? Tanto a franja da direita mais ligada ao MBL, a esses movimentos moristas, lavajatistas, quanto a franja de dentro do próprio PSL, que está vivendo um racha, e ao ponto de políticos do PSL estarem pedindo o impeachment do presidente. Então essa situação é muito ruim mundialmente, a crise institucional aqui no Brasil não tem precedentes, então o bonde da história está andando. E não dá para deixar de falar de 2013, né? Embora diferentes setores tenham diferentes interpretações sobre o que aconteceu naquele período, eu acho que é um consenso que em 2013 a esquerda saiu de cena e acabou perdendo a chance de disputar a política da multidão que estava começando a ir para as ruas. E aquele vazio foi ocupado pelo MBL, foi ocupado pelo Vem Pra Rua, foi ocupado por esses outros movimentos, e toda aquela história desencadeou depois uma história que eu sei que todo mundo que me assiste aqui sabe de cor, né? A verdade é que depois de aberta essa caixa de Pandora, que são as conflagrações, é muito difícil fechá-la, é muito difícil disputar os conceitos. A hora que a gente tem para fazer isso agora, então é hora de ouvir mais e discordar menos, para que lá na frente a gente possa discordar com propriedade entre todo mundo que respeita a democracia, porque é importante ter agora uma pauta mínima, e dali em diante a gente discorda como é do jogo político normalmente. É isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço todo mundo que chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal da Carta Capital. Se já é inscrito, comente, compartilhe esse vídeo. E antes de me despedir, eu queria convidar todo mundo para acompanhar na quinta-feira, às 18 horas, uma conversa que eu terei com a Manuela Dávila, e a gente vai destrinchar esses assuntos que eu comentei aqui no vídeo mais detalhadamente. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, marca aí na sua agenda, às 18 horas da quinta-feira, participe, mande a sua pergunta, vai ser um papo muito legal, eu tenho certeza. É isso. Tchau, tchau.